Capítulo 9. Revoluções do globo. Revoluções gerais ou parciais. Idade das montanhas. Dilúvio bíblico. Revoluções periódicas. Cataclismos futuros. Aumento ou diminuição do volume da Terra. Revoluções gerais ou parciais. 1. Os períodos geológicos marcam as fases do aspecto geral do globo, em consequência de suas transformações. Mas, excetuando-se o período diluviano, que traz as características de um transtorno repentino, todas as outras cumpriram-se lentamente e sem transição brusca. Durante todo o tempo que os elementos constitutivos do globo empregaram para tomar a sua posição, as mudanças devem ter sido gerais. Uma vez consolidada a base, não devem ter sido produzidas senão modificações parciais na superfície. 2. Além das revoluções gerais, a Terra sofreu um grande número de perturbações locais, que mudaram o aspecto de certas regiões. Como para as outras, duas causas para isto contribuíram: o fogo e a água. O fogo, seja pelas erupções vulcânicas que enterraram sob espessas camadas de cinzas e de lavas os terrenos circundantes, fazendo desaparecer as cidades e seus habitantes, seja pelos tremores de terra, seja pelos erguimentos da crosta sólida, refluindo as águas sobre as regiões mais baixas, seja pelo desmoronamento dessa mesma crosta, em certos lugares, sobre uma extensão mais ou menos grande, onde as águas se precipitaram, deixando outros terrenos a descoberto. Foi assim que surgiram as ilhas no seio do oceano, ao passo que outras desapareceram, que porções de continentes foram separadas e formaram ilhas, que braços de mar secados reuniram as ilhas aos continentes. A água, seja pela invasão ou recuo do mar sobre certos litorais, seja pelos desabamentos que, detendo os cursos d'água, formaram os lagos, seja pelo transbordamento e inundações, seja, enfim, pelos aterros formados na embocadura dos rios, estes aterros, recuando o mar, formaram novas regiões. Tal é a origem do delta do Nilo, ou Baixo Egito, do delta do Rhône, ou Camargue. Idade das montanhas. 3. Pela inspeção dos terrenos rasgados pelo soerguimento das montanhas e das camadas que se formam em contrafortes, pode-se determinar a sua idade geológica. Por idade geológica das montanhas, não é necessário entender o número de anos de sua existência, mas o período durante o qual se formaram e, por consequência, a sua velhice relativa. Seria um erro crer que essa antiguidade está em razão da sua elevação ou de sua natureza exclusivamente granítica, tendo em vista que a massa de granito, em se erguendo, pode ter perfurado e separado as camadas superpostas. Constatou-se assim pela observação que as montanhas dos Vosges, na Bretanha, e da Côte d'Or, na França, que não são muito elevadas, pertencem às mais antigas formações. Elas datam do período de transição e são anteriores aos depósitos carboníferos. O Jura formou-se pelo meio do período secundário, é contemporâneo dos répteis gigantescos. Os Pirineus formaram-se mais tarde no começo do período terciário. O Mont Blanc e o grupo dos Alpes Ocidentais são posteriores aos Pirineus e datam do meio do período terciário. Os Alpes Orientais, que compreendem as montanhas do Tirol, são mais recentes ainda, porque não se formaram senão pelo fim do período terciário. Algumas montanhas da Ásia são mesmo posteriores ao período diluviano, ou lhe são contemporâneas. Esses soerguimentos devem ter ocasionado grandes perturbações locais e inundações mais ou menos consideráveis, pelo deslocamento das águas, a interrupção e a mudança do curso dos rios. Nota. O último século oferece um exemplo notável de um fenômeno desse gênero. A 6 dias de caminho da cidade do México, encontrava-se em 1750 uma região fértil e bem cultivada, onde cresciam em abundância o arroz, o milho e as bananas.
No mês de junho, terríveis tremores de terra agitaram o solo, e esses tremores se renovaram sem cessar durante 2 meses inteiros. Na noite de 28 a 29 de setembro, a terra teve uma violenta convulsão. Um terreno de várias léguas de extensão soergueu-se pouco a pouco e acabou por atingir uma altura de 500 pés sobre uma superfície de 10 léguas quadradas. O terreno ondulou como as vagas do mar sob o sopro da tempestade. Milhares de montículos se elevavam e se abaixavam sucessivamente. Enfim, um abismo de quase 3 léguas se abriu. A fumaça, o fogo, as pedras abrasadas, as cinzas foram lançadas a uma altura prodigiosa. 6 montanhas surgiram desse abismo escancarado, entre as quais o vulcão, ao qual se deu o nome de Jorulho, que eleva agora a 550 metros acima da antiga planície. No momento em que começava o tremor do solo, os 2 rios, Cuitimba e Rio São Pedro, refluindo para trás, inundaram toda a planície ocupada hoje pelo Jahuro. Mas no terreno que subia sempre, um abismo se abriu e os engoliu. Eles reapareceram a oeste, num ponto muito distante do seu antigo leito. Louis Figuier, La Terre, avant le déluge. Página 370, fim de nota. Dilúvio bíblico 4. O dilúvio bíblico, designado também sob o nome de Grande Dilúvio Asiático, é um fato cuja existência não pode ser contestada. Deve ter sido ocasionado pelo soerguimento de uma parte das montanhas desse continente, como o do México. O que vem em apoio a essa opinião é a existência de um mar interior que se estendia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, atestado pelas observações geológicas. O Mar d'Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora não se comuniquem com nenhum outro mar, o Lago Aral e os inumeráveis lagos espalhados nas imensas planícies da Tartária e as estepes da Rússia, parecem ser os restos desse antigo mar. Quando do soerguimento das montanhas do Cáucaso, posterior ao dilúvio universal, uma parte dessas águas refluiu para o norte, para o Oceano Boreal, a outra para o sul, para o Oceano Índico. Essas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região habitada pelos ancestrais do povo hebreu. Embora esse dilúvio não tenha se estendido numa superfície bastante grande, um ponto hoje averiguado é que não foi senão local, que não pôde ser causado pela chuva, porque por abundante e contínua que pudesse ser durante 40 dias, o cálculo prova que a quantidade de água caída não poderia ser bastante grande para cobrir toda a terra, até mesmo por cima das mais altas montanhas. Para os homens de então, que não conheciam senão uma fração muito limitada da superfície do globo e que não tinham nenhuma ideia de sua configuração, desde o instante que a inundação invadiu os países conhecidos, para eles deveria sê-lo em toda a terra. Se a esta crença se junta a forma figurada e hiperbólica particular ao estilo oriental, não será surpreso o exagero do relato bíblico. 5. O dilúvio asiático, evidentemente, é posterior à aparição do homem sobre a Terra, uma vez que a sua memória foi conservada pela tradição entre todos os povos dessa parte do mundo, que o consagraram em suas teogonias. 1. Nota. A lenda indiana sobre o dilúvio conta, segundo o livro dos Vedas, que Brahma, transformado em peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivasvata. Ele lhe disse: o momento da dissolução do universo chegou, logo tudo o que existe sobre a terra estará destruído. É necessário que construas um navio no qual embarcarás, depois de pegar contigo os grãos de todos os vegetais. Esperar-me-ás sobre esse navio, e eu virei a ti tendo sobre a cabeça um corno que me fará reconhecer.
O santo obedeceu, construiu um navio, nele embarcou e o ligou por um cabo muito forte ao corno do peixe. O navio foi arrastado durante vários anos, com uma extrema rapidez, no meio das trevas de uma tempestade pavorosa, e abordou, enfim, o cume do monte Himavat, Himalaia. Brahma recomendou em seguida a Vaivasvata para criar todos os seres e repovoar a terra. A analogia desta lenda com o relato bíblico de Noé é evidente. Da Índia passar ao Egito, como uma multidão de outras crenças. Ora, como o livro dos Vedas é anterior ao de Moisés, o relato que nele se encontra do dilúvio não pode ser uma imitação deste último. É, pois, provável que Moisés, que estudara a doutrina dos sacerdotes egípcios, auriu o seu entre eles. Fim de nota. E é igualmente posterior ao grande dilúvio universal que marcou o período geológico atual, e quando se fala de homens e animais antediluvianos, isso se entende desse primeiro cataclismo. Revoluções periódicas. 6. Além do seu movimento anual ao redor do Sol, que produz as estações, o seu movimento de rotação sobre si mesma em 24 horas, que produz o dia e a noite, a Terra tem um terceiro movimento que se cumpre em 25 mil anos, mais ou menos, mais exatamente 25.868 anos. E produz o fenômeno designado em astronomia sob o nome de precessão dos equinócios. Capítulo 5, número 11. Esse movimento, que seria impossível explicar em algumas palavras, sem figuras e sem uma demonstração geométrica, consiste numa espécie de balanceamento circular que se compara ao de um peão agonizante, em consequência do qual o eixo da Terra, mudando de inclinação, descreve um duplo cone cujo cimo está no centro da Terra, e as bases se abraçam à superfície circunscrita pelos círculos polares, quer dizer, uma amplitude de 23 graus e meio de raio. 7. O equinócio é o instante em que o Sol, passando de um hemisfério ao outro, encontra-se perpendicularmente sobre o Equador, o que ocorre 2 vezes por ano em torno do dia 24 de março, quando o Sol retorna ao hemisfério boreal, e em torno de 22 de setembro, quando retorna ao hemisfério austral. Mas, em consequência da mudança gradual na obliquidade do eixo, o que ocasiona a mudança na obliquidade do Equador sobre a eclíptica, o instante do equinócio se acha, cada ano, avançado de alguns minutos, 25 minutos e 7 segundos. Esse avanço é chamado precessão dos equinócios, do latim procedere, marchar adiante, fazer de proi, avante, e cedere, ir-se. Esses alguns minutos, com o tempo, fazem horas, dias, meses e anos. Disso resulta que o equinócio da primavera, que chega agora em março, chegará num tempo dado em fevereiro, depois em janeiro, depois em dezembro, e então o mês de dezembro terá a temperatura do mês de março, e março a de junho, e assim por diante até que, retornando ao mês de março, as coisas se reencontram no estado atual, o que ocorrerá em 25.868 anos, para recomeçar a mesma revolução indefinidamente. 1. Nota. A precessão dos equinócios conduz a uma outra mudança que se opera na posição dos signos do zodíaco. A Terra girando ao redor do Sol em um ano, à medida que ela avança, o Sol se acha cada mês em face de uma nova constelação. Essas constelações são em número de 12, a saber, Carneiro, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Balança, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. São chamadas constelações zodiacais, ou signos do zodíaco, e elas formam um círculo no plano do equador terrestre. Segundo o mês de nascimento de um indivíduo, dizia-se que nascera sob tal signo, daí os prognósticos da astrologia. Mas, em consequência da precessão dos equinócios, ocorre que os meses não correspondem mais às mesmas constelações. Um que nasceu no mês de julho
Não está mais no signo de Leão, mas no de Câncer. Assim, caiu a ideia supersticiosa ligada à influência dos signos. Capítulo 5, número 12. Fim de nota. 8. Resulta desse movimento cônico do eixo que os polos da Terra não olham constantemente os mesmos pontos do céu, que a estrela polar não será sempre a estrela polar, que os polos estão gradualmente mais ou menos inclinados para o Sol, e dele recebem raios mais ou menos diretos, de onde se segue que a Islândia e a Lapônia, por exemplo, que estão sob o círculo polar, poderão, num tempo dado, receber os raios solares como se estivessem na latitude da Espanha e da Itália, e que na posição oposta extrema, a Espanha e a Itália poderiam ter a temperatura da Islândia e da Lapônia, e assim por diante, em cada renovação do período de 25 mil anos. Nota. O deslocamento gradual das linhas isotérmicas, fenômeno reconhecido pela ciência de maneira tão positiva quanto o deslocamento do mar, é um fato material em apoio a essa teoria. Fim de nota. 9. As consequências desse movimento não puderam ainda ser determinadas com precisão, porque não se pôde observar senão uma fraca parte de sua revolução. Não há, pois, a esse respeito, senão presunções das quais algumas têm uma certa probabilidade. Essas consequências são: primeiro, o aquecimento e o resfriamento alternado dos polos e, por consequência, a fusão dos gelos polares durante a metade do período de 25 mil anos e a sua formação de novo durante a outra metade desse período, de onde resultaria que os polos não estariam votados a uma esterilidade perpétua e gozariam, por seu turno, dos benefícios da fertilidade. Segundo, o deslocamento gradual do mar, que invade pouco a pouco as terras, ao passo que descobre outras para abandoná-las de novo e reentrar em seu antigo leito. Esse movimento periódico, renovado e indefinidamente, constituiria uma verdadeira maré universal de 25 mil anos. A lentidão com a qual se opera esse movimento do mar torna-o quase imperceptível para cada geração, mas é sensível ao cabo de alguns séculos. Não pode causar nenhum cataclismo súbito, porque os homens se retiram de geração em geração à medida que o mar avança, e eles avançam sobre as terras de onde o mar se retirou. É a esta causa mais que provável que alguns sábios atribuem a retração do mar sobre certas costas e a sua invasão sobre outras. 10. O deslocamento lento, gradual e periódico do mar é um fato adquirido pela experiência e atestado por numerosos exemplos sobre todos os pontos do globo. Tem por consequência a conservação das forças produtivas da Terra. Essa longa imersão é um tempo de repouso durante o qual as terras submersas recuperam os princípios vitais esgotados por uma produção não menos longa. Os imensos depósitos de matérias orgânicas, formadas pela permanência das águas durante séculos e séculos, são adubos naturais, periodicamente renovados, e as gerações se sucedem sem se aperceberem destas mudanças. Nota. Entre os fatos mais recentes que provam o deslocamento do mar, podem citar-se os seguintes. No Golfo de Gasconha, entre o velho Sulac e a torre de Corduan, quando o mar está calmo, descobre-se no fundo da água lanços de muralha. São os restos da antiga e grande cidade de Naviomagos, invadida pelas ondas em 580. O rochedo de Corduan, que estava então ligado à costa, está agora a 12 quilômetros. No Mar da Mancha, sobre a costa do Havre, o mar ganha cada dia terreno e mina as fragas de Saint-Adresse, que desmoronam pouco a pouco. A 2 quilômetros da costa, entre Saint-Adresse e o Cabo de Reve, existe o Banco de Eclat, outrora descoberto e reunido à terra firme. Antigos documentos constatam que sobre esse sítio, onde hoje se navega, havia a aldeia de Saint-Denis, chefe de Caux.
O mar tendo invadido o terreno no século XIV, a igreja foi engolida em 1378. Pretende-se que se lhe veem os restos no fundo das águas num tempo calmo. Sobre quase toda a extensão do litoral da Holanda, o mar não é retido senão à força de diques que se rompem de tempos em tempos. O antigo lago Flevo, reunido ao mar em 1225, forma hoje o Golfo de Zuiderzee. Essa irrupção do oceano engoliu várias aldeias. Segundo isso, o território de Paris e da França seria um dia de novo ocupado pelo mar, como já o foi várias vezes, assim como provam as observações geológicas. Então, as partes montanhosas formarão ilhas, como são agora Jersey, Guernsey e a Inglaterra, outrora contíguas ao continente. Navegar-se-á acima das regiões que se percorrem hoje em caminhos de ferro. Os navios abordarão em Montmartre, no Monte Valérien, nos outeiros de Saint-Cloud e Meudon. Os bosques e as florestas onde se passeia serão sepultadas sob as águas, recobertas de lodo e povoadas de peixes em lugar de pássaros. O dilúvio bíblico não pôde ter esta causa, uma vez que a invasão das águas foi súbita e a sua permanência de curta duração, ao passo que, de outra maneira, fora de milhares de anos e duraria ainda sem que os homens disso se apercebessem. Fim de nota. Cataclismos futuros. 11. As grandes comoções da Terra ocorreram na época em que a crosta sólida, por sua pouca espessura, não oferecia senão uma fraca resistência à efervescência das matérias incandescentes do interior. Viu-se diminuir de intensidade e de generalidade à medida que a crosta se consolidou. Numerosos vulcões estão agora extintos, outros foram recobertos pelos terrenos de formação posterior. Certamente poderiam se produzir ainda perturbações locais em consequência de erupções vulcânicas, da abertura de alguns novos vulcões, de inundações súbitas de certas regiões. Algumas ilhas poderiam sair do mar e outras afundarem-se. Mas o tempo de cataclismos gerais, como aqueles que marcaram os grandes períodos geológicos, está passado. A Terra tomou uma posição que, sem ser absolutamente invariável, põe doravante o gênero humano ao abrigo das perturbações gerais, a menos de causas desconhecidas, estranhas ao nosso globo e que nada poderia fazer prever. 12. Quanto aos cometas, hoje se está plenamente tranquilizado sobre a sua influência, mais salutar que nociva, naquilo que parecem destinados a abastecer, se assim se pode exprimir, os mundos, transferindo-lhes os princípios vitais que juntaram durante o seu curso através do espaço e na vizinhança dos sóis. Seriam assim fontes de prosperidade antes que mensageiros da infelicidade. Por sua natureza fluídica, hoje bem constatada, capítulo 6, número 28. Um choque violento não é de temer-se, porque no caso em que um deles batesse na Terra, seria esta última que passaria através do cometa, como através de um nevoeiro. Sua cauda não é mais temível, não é senão a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que a cerca, uma vez que está constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol e muda de direção segundo a posição deste astro. Essa matéria gasosa bem poderia também, em consequência da rapidez de sua marcha, formar uma espécie de cabeleira, como a esteira depois do navio, ou a fumaça de uma locomotiva. De resto, vários cometas já se aproximaram da Terra sem lhe causar nenhum dano, e em razão de sua densidade respectiva, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior que o cometa sobre a Terra. Só um resto de velhos preconceitos poderia inspirar medos sobre a sua presença. 1. Nota. O cometa de 1861 atravessou a rota da Terra a 20 horas de distância antes desta, que se encontrou mergulhada em sua atmosfera sem que disso tenha resultado nenhum acidente. Fim de nota. 13.
É necessário, igualmente, relegar entre as hipóteses quiméricas a possibilidade do encontro da Terra com outro planeta, a regularidade e a invariabilidade das leis que presidem ao movimento dos corpos celestes tiram a esse encontro toda a probabilidade. A Terra, todavia, terá um fim como? É o que está no domínio das conjecturas, como, porém, ela ainda está longe da perfeição que pode alcançar e da velhice, que seria um sinal de declínio, os seus habitantes atuais estão assegurados de que isso não será no seu tempo. Capítulo 6, números 48 e segue. 14. Fisicamente, a Terra teve as convulsões de sua infância. Doravante, ela entrou num período de estabilidade relativa, no do progresso pacífico que se cumpre pelo retorno regular dos mesmos fenômenos físicos e o concurso inteligente do homem. Ela, porém, ainda está no meio, no trabalho da produção do progresso moral. Aí estará a causa de suas maiores comoções, até que a humanidade tenha suficientemente progredido em perfeição pela inteligência e coloque em prática as leis divinas. As maiores perturbações serão as causadas pelos homens, mais do que pela natureza, quer dizer, serão mais morais e sociais do que físicas. Aumento ou diminuição do volume da Terra. 15. O volume da Terra aumenta, diminui ou é estacionário? Em apoio do crescimento do volume da Terra, algumas pessoas se fundam sobre o fato de que as plantas tornam ao Sol mais do que deles tiram, o que é verdadeiro num sentido, mas não no outro. As plantas se nutrem tanto e mesmo mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quanto daquelas que aspiram por suas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, em se recompondo, tomam-lhes o que lhes dera. É uma troca, ou antes, uma transformação perpétua, de tal sorte que o crescimento dos vegetais e dos animais, se operando com a ajuda dos elementos constitutivos do globo, seus restos, por consideráveis que sejam, não acrescentam um átomo à massa. Se a parte sólida do globo aumentasse por essa causa de maneira permanente, sê-lo-ia às expensas da atmosfera, que diminuiria outro tanto e acabaria por ser imprópria à vida, se ela não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que ela perde para sua composição. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas formaram-se de matérias sólidas, momentaneamente volatizadas pelo efeito da alta temperatura, e que mais tarde, condensadas pelo resfriamento, se precipitaram. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem nada acrescentar à massa total, uma vez que não era senão um deslocamento de matéria. Quando a atmosfera, expurgada dos elementos estranhos que tinha em suspensão, encontrou-se no seu estado normal, as coisas seguiram o curso regular que tiveram depois. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera conduziria, forçosamente, à destruição dos habitantes atuais, mas provavelmente também se formariam novas raças em outras condições. Asteriscos. Vide nota explicativa da editora no final do livro. Considerada sob esse ponto de vista, a massa do globo, quer dizer, a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma desde a sua origem. Se experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse nenhuma alteração. Se, pois, a Terra aumentasse em massa, isso seria por efeito de uma causa estranha, uma vez que não poderia aurir em si mesma os elementos necessários ao seu crescimento. Segundo uma teoria,
O globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo da matéria cósmica interplanetária. Essa ideia nada tem de irracional, mas é muito hipotética para ser admitida em princípio. Isso não é senão um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência nunca se fixou. Eis, a este respeito, a opinião do eminente espírito que ditou os sábios estudos uranográficos narrados acima no capítulo 6º. Aspas. Os mundos se esgotam em envelhecendo e tendem a se dissolverem para servirem de elementos de formação de outros universos. Pouco a pouco, eles retornam ao fluido cósmico universal do espaço, o que tiraram para se formar. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico tem por efeito diminuir-lhe constantemente a massa, se bem que de uma quantidade inapreciável num tempo dado. Nota. Em seu movimento de translação ao redor do Sol, a velocidade da Terra é de 400 léguas por minuto. Sua circunferência, sendo de 9.000 léguas, tem seu movimento de rotação sobre o eixo. Cada ponto do Equador percorreu 9.000 léguas em 24 horas, ou 6,3 léguas por minuto. Fim de nota. A existência dos mundos pode, segundo penso, se dividir em 3 períodos. Primeiro período, condensação da matéria durante o qual o volume do globo diminui consideravelmente, a massa lá restando a mesma. É o período da infância. Segundo período, contração, solidificação da casca, eclosão de germes, desenvolvimento da vida até a aparição do tipo mais perfeito. Neste momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a idade da virilidade. Perde, mas muito pouco, de seus elementos constitutivos. À medida que os seus habitantes progridem espiritualmente, passam ao período de decrescimento material. Perde não só em consequência do atrito, mas também pela desagregação das moléculas, como uma pedra dura que, roída pelo tempo, acaba por cair no pó. Em seu duplo movimento de rotação e translação, deixa ao espaço parcelas fluídicas de sua substância, até o momento em que a sua dissolução será completa. Mas então, como a força atrativa está em razão da massa, eu não digo do volume, a massa do globo diminuindo, as suas condições de equilíbrio no espaço são modificadas, dominado por globos mais poderosos, aos quais não pode mais fazer contrapeso, disso resulta desvios em seus movimentos e, por consequência, também profundas mudanças nas condições da vida em sua superfície. Assim, nascimento, vida e morte, ou infância, virilidade e decrepitude. Tais são as 3 fases pelas quais passa toda aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Só o espírito, que não é matéria, é indestrutível. Fecha aspas. Galileu, Sociedade de Paris, 1868. Capítulo 10. Gênese orgânica. Primeira formação dos seres vivos. Princípio vital. Geração espontânea. Escala dos seres orgânicos. O homem. Primeira formação dos seres vivos. 1. Houve um tempo em que os animais não existiam, portanto, eles começaram. Viu-se aparecer cada espécie à medida que o globo adquiria as condições necessárias à sua existência. Eis o que é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, sendo dado um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas de onde saiu esse primeiro casal? Aí está um desses mistérios que se prendem ao princípio das coisas e sobre os quais não se pode fazer senão hipóteses. Se a ciência não pôde ainda resolver completamente o problema, pode, pelo menos, colocá-lo em seu caminho. 2. Uma primeira questão que se apresenta é esta. Cada espécie animal saiu de um primeiro casal,
ou de vários casais criados, ou querendo-se germinados simultaneamente em diferentes lugares? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ela ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta a presença nos terrenos da mesma formação, e isso em proporções enormes, da mesma espécie sobre os pontos mais distantes do globo. Essa multiplicação tão geral e de alguma sorte contemporânea fora impossível com um tipo primitivo único. Por outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está submetida a tantas eventualidades que toda uma criação poderia ser comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria numa imprevidência inadmissível da parte do soberano Criador. Aliás, se um tipo se formou sobre um ponto, ele pode ter se formado sobre vários pontos pela mesma causa. Tudo concorre, pois, para provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. 3. A formação dos primeiros seres vivos pode-se deduzir, por analogia, da mesma lei segundo a qual se formaram e se formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda nas leis da natureza, vence-lhes os mecanismos que, à primeira vista, parecem tão complicados, se simplificarem e se confundirem na grande lei da unidade que preside a toda a obra da criação. Compreender-se-á melhor quando se der conta da formação dos corpos inorgânicos, que dela foi o primeiro degrau. 4. A química considera como elementares um certo número de substâncias, tais como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Pela sua combinação, formam corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inumeráveis variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar deles um terceiro exige um concurso particular de circunstâncias, seja um grau determinado de calor, de secura ou de umidade, seja um movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas condições não existem, a combinação não ocorre. 5. Quando há combinação, os corpos componentes perdem as suas propriedades características, ao passo que o composto que deles resulta as possui novas, diferentes das dos primeiros. É assim, por exemplo, que o oxigênio e hidrogênio, que são gases invisíveis, estando combinados quimicamente, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, segundo a temperatura. Na água não há mais, propriamente falando, nem oxigênio e nem hidrogênio, mas um novo corpo. Sendo essa água decomposta, os dois gases voltam a ser livres, recobrando as suas propriedades, e não há mais a água. A mesma quantidade de água pode, assim, alternativamente ser decomposta e recomposta ao infinito. 6. A composição e a decomposição dos corpos ocorrem em consequência do grau de afinidade que os princípios elementares têm uns pelos outros. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca do oxigênio e do hidrogênio. Mas, colocando-se em contato com a água, um corpo tendo pelo oxigênio mais afinidade que este não a tem pelo hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido, o hidrogênio torna-se livre e não há mais a água. 7. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, quer dizer, pela combinação de uma quantidade determinada dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio são combinadas com duas de hidrogênio, em lugar de água obtém-se o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, todavia, com os mesmos elementos que a água, mas numa outra proporção. 8.
Tal é, em poucas palavras, a lei que preside à formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade desses corpos resulta de um pequeno número de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Assim, o oxigênio, combinado em certa proporção com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônicos, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão lugar aos óxidos de chumbo, tais como a litargírio, o branco de alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, o giz, a pedra de construção, os estalactites das grutas. Unida ao ácido sulfúrico, ela forma os sulfatos de cal ou gesso, o alabastro, o ácido fosfórico, o fosfato de cal, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclorídrico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. 9. Todas essas combinações e milhares de outras obtêm-se artificialmente em ponto pequeno nos laboratórios de química. Elas se operam espontaneamente em grande escala no grande laboratório da natureza. A Terra, em sua origem, não continha essas matérias combinadas, mas somente os seus princípios constituintes volatizados. Quando as terras calcárias e outras com o tempo se tornaram pedregosas, se depositaram na superfície. Elas não existiam todas formadas, mas no ar se encontravam, em estado gasoso, todas as substâncias primitivas. Essas substâncias, precipitadas pelo efeito do resfriamento, sob o império de circunstâncias favoráveis, combinaram segundo o grau de sua afinidade molecular. Foi então que se formaram as diferentes variedades de carbonatos, de sulfatos, etc., no início, em dissolução nas águas, depois depositadas na superfície do solo. Suponhamos que por uma causa qualquer, a Terra retorne ao seu estado incandescente primitivo. Tudo isso se decomporia, os elementos se separariam, todas as substâncias fundíveis se fundiriam, todas aquelas que são voláteis se volatizariam. Depois, um segundo resfriamento traria uma nova precipitação e as antigas combinações se formariam de novo. 10. Essas considerações provam o quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes do conhecimento da lei da afinidade molecular, era impossível compreender a formação da Terra. Essa ciência esclareceu a questão com uma luz toda nova, como a astronomia e a geologia fizeram sob outros pontos de vista. 11. Na formação dos corpos sólidos, um dos fenômenos mais notáveis é o da cristalização, que consiste na forma regular que apresentam certas substâncias, quando de sua passagem do estado líquido ou gasoso para o estado sólido. Essa forma, que varia segundo a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, um romboide, o cubo, a pirâmide. Todos conhecem os cristais de açúcar cristalizado, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 lados, terminados numa pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é o carbono puro ou carbono cristalizado. Os desenhos que se produzem sobre as janelas no inverno são devidos à cristalização do vapor d'água, durante a congelação sob a forma de agulhas prismáticas.
A disposição regular dos cristais prende-se à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas parcelas, infinitamente pequenas para nós, mas que não ocupam menos um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arranjam e se justapõem segundo a exigência de sua forma, de maneira a cada uma tomar o seu lugar ao redor do núcleo ou primeiro centro de atração e a formarem um conjunto simétrico. A cristalização não se opera senão sob o império de certas circunstâncias favoráveis, fora das quais não pode ocorrer. O grau de temperatura e de repouso são condições essenciais. Compreende-se que um calor muito forte, tendo as moléculas afastadas, não lhe permite condensar-se e que a agitação se opondo ao seu arranjo simétrico, elas não formariam senão uma massa confusa e irregular, e, portanto, não de cristalização propriamente dita. 12. A lei que preside a formação dos minerais conduz, naturalmente, à formação dos corpos orgânicos. A análise química nos mostra todas as substâncias, vegetais e animais, compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Aqueles desses elementos que desempenham o principal papel são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono. Os outros aí não se encontram senão acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporção na combinação desses elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e as suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, o azeite, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, não entra nenhum corpo especial que não se ache igualmente no reino mineral. 1. Nota. O quadro abaixo da análise de algumas substâncias mostra a diferença das propriedades que resulta apenas da diferença na proporção dos elementos constituintes, sobre 100 partes. Açúcar de cana. Carbono, 42.470, hidrogênio, 6.900, oxigênio, 50.630, azoto, 0. Açúcar de uva, carbono, 36.710, hidrogênio, 6.780, oxigênio, 56.510, azoto, 0. Álcool, carbono, 51.980, hidrogênio, 13.700, oxigênio, 34.320, azoto, 0. Azeite de oliva, carbono, 77.210, hidrogênio, 13.360, oxigênio, 9.430, azoto, 0. Azeite de nozes, carbono, 79.774, hidrogênio 10.570, oxigênio 9.122, azoto 0,534. Gordura, carbono 78.996, hidrogênio 11.700, oxigênio 9.304, azoto 0. Fibrina, carbono, 53.360, hidrogênio, 7.021, oxigênio, 19.685, azoto, 19.934. Fim de nota. 13. Alguns exemplos usuais farão compreender as transformações que se operam no reino orgânico apenas pela modificação dos elementos constitutivos. No suco de uva, ainda não há nem vinho e nem álcool, mas simplesmente água e açúcar. Quando esse suco chega à maturidade e que se encontra colocado nas circunstâncias propícias, ali se produz um trabalho íntimo, ao qual se dá o nome de fermentação.
Nesse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe, o oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e se combinam nas proporções requeridas para se fazer álcool, de sorte que um bebedor do suco de uva não bebe realmente álcool, uma vez que ele não existe ainda. Ele se forma das partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula de mais ou de menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem bile, nem matéria cerebral, e, entretanto, esses mesmos elementos vão, em se decompondo e se recompondo pelo trabalho da digestão, produzir essas diferentes substâncias apenas pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há nem madeira, nem folhas, nem flores, nem frutos, e é um erro pueril crer que a árvore inteira, sob forma microscópica, encontra-se na semente. Não há mesmo falta muito nessa semente a quantidade de oxigênio, de hidrogênio e de carbono necessária para formar uma folha de árvore. A semente encerra um germe que desabrocha quando está em condições favoráveis. Esse germe cresce pelos sucos que aure na terra e os gases que aspira do ar. Esses sucos, que não formam nem madeiras, nem folhas, nem flores, nem frutos, em se infiltrando na planta, formam a sua seiva como os alimentos. Nos animais, formam o sangue. Esta seiva, levada pela circulação a todas as partes do vegetal, segundo os órgãos onde ela termina e onde sofre uma elaboração especial, se transforma em madeiras, folhas, frutos, como o sangue se transforma em carne, ossos, bile, etc., etc. E, no entanto, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. 14. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se senão no meio e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão, de alguma sorte, na inércia. Mas desde que as circunstâncias sejam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, se agitam, se atraem, se aproximam e se separam em virtude da lei de afinidades, e pelas suas combinações múltiplas compõem a infinita variedade das substâncias. Que essas condições cessem e o trabalho é subitamente detido para recomeçar quando elas se apresentarem de novo. É assim que a vegetação se acelera, se abranda, cessa e retoma sob a ação do calor, da luz, da umidade, do frio ou da seca, que tal planta prospera num clima ou num terreno e definha ou perece num outro. 15. O que se passa diariamente sob os nossos olhos pode colocar-nos no caminho do que se passou na origem dos tempos, porque as leis da natureza são invariáveis. Uma vez que os elementos constitutivos dos seres orgânicos e dos seres inorgânicos são os mesmos, que vêm incessantemente sob o império de certas circunstâncias formarem as pedras, as plantas e os frutos, pode-se disso concluir que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares em virtude da lei da afinidade, à medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a tal ou tal espécie. A semelhança de formas e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode ser comparada à semelhança de forma de cada espécie de cristal. As moléculas, se justapondo sob o império da mesma lei, produzem um conjunto análogo. Princípio vital. 16. Dizendo-se que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes que os minerais, é necessário entender-se no sentido exclusivamente material. Também aqui não é questão senão do corpo.
Sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial, inacessível e que não pôde ainda ser definido. É o princípio vital. Este princípio, que é ativo no ser vivo, está extinto no ser morto, mas não deixa de dar à substância propriedades características que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química que decompõe e recompõe a maioria dos corpos inorgânicos pôde decompor os corpos orgânicos, mas nunca chegou a reconstituir mesmo uma folha morta. Prova evidente de que há nesta alguma coisa que não existe nas outras. 17. O princípio vital é alguma coisa de distinta, tendo uma existência própria? Ou bem, para reentrar no sistema da unidade do elemento gerador, não é senão um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal, que se torna princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor, eletricidade? Foi neste último sentido que a questão foi resolvida pelas comunicações relatadas acima, capítulo 6, Uranografia Geral. Mas qualquer que seja a opinião que se faça sobre a natureza do princípio vital, ele existe, uma vez que se lhe vêem os efeitos. Pode-se, pois, admitir logicamente que em se formando os seres orgânicos assimilaram o princípio vital que era necessário à sua destinação, ou, querendo-se que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, pelo efeito mesmo da combinação dos elementos, como se vê, sob o império de certas circunstâncias, se desenvolver o calor, a luz e a eletricidade. 18. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, em se combinando sem o fluido vital, não formariam senão um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, lhe dá propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do desempenho dos órgãos, como o calor pelo movimento de rotação de uma roda, que essa ação cesse pela morte. O princípio vital se extingue, como o calor quando a roda cessa de girar. Mas o efeito produzido sobre o estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste depois da extinção desse princípio, como a carbonização da madeira depois da extinção do calor. Na análise de corpos orgânicos, a química encontra bem os elementos constituintes, oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, mas não pode reconstituí-los, porque não existindo mais a causa, ela não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. 19. Tomamos por comparação o calor desenvolvido pelo movimento de uma roda, porque é um efeito vulgar, conhecido de todo o mundo, e mais fácil de se compreender, mas seria mais exato dizer que, na combinação dos elementos para formar os corpos orgânicos, ele se desenvolve na eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, assim, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas estão nas condições requeridas para produzir a eletricidade. É a vida que param quando cessam estas condições. É a morte. Segundo isso, o princípio vital não seria outro que a espécie particular de eletricidade designada sob o nome de eletricidade animal, liberada durante a vida pela ação dos órgãos e cuja produção se suspende na morte pela cessação dessa ação. Geração espontânea. 20. Pergunta-se naturalmente, por que não se formam mais seres vivos nas mesmas condições que os primeiros que apareceram sobre a Terra? A questão da geração espontânea, que hoje preocupa a ciência, se bem que ainda diversamente resolvida, não pode deixar de lançar a luz sobre esse assunto. O problema proposto é este.
Formam-se espontaneamente em nossos dias seres orgânicos unicamente pela união dos elementos constitutivos sem germes preliminares, produtos da geração comum, de outro modo dito, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente e se apoiam sobre observações diretas, que parecem conclusivas. Outros pensam que os seres vivos se reproduzem uns pelos outros e se apoiam sobre esse fato, constatado pela experiência, que os germes de certas espécies vegetais e animais, estando dispersos, podem conservar uma vitalidade latente durante um tempo considerável, até que as circunstâncias sejam favoráveis à sua eclosão. Essa opinião deixa sempre subsistir a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. 21. Sem discutir os dois sistemas, convém notar que o princípio da geração espontânea não pode, evidentemente, se aplicar senão aos seres de ordens mais inferiores, do reino vegetal e do reino animal, àqueles onde começa a manifestação da vida e cujo organismo extremamente simples, de alguma sorte, é rudimentar. Efetivamente, foram os primeiros que apareceram sobre a Terra e cuja geração deve ter sido espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que ocorreu nas primeiras idades do mundo. 22. Mas então, por que não se vêem mais se formarem, do mesmo modo, os seres de uma organização complexa? Esses seres não existiriam sempre, é um fato positivo, portanto, começaram. Se o musgo, o líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem se produzir espontaneamente, por que não ocorreria o mesmo com árvores, peixes, cães, cavalos? Aqui se detém, no momento, as investigações. O fio condutor se perde e até que seja encontrado, o campo está aberto às hipóteses. Seria, pois, imprudente e prematuro dar sistemas por verdades absolutas. 23. Se o fato da geração espontânea está demonstrado, por limitado que seja, não deixa de ser um fato capital, um marco posto que se pode colocar sobre o caminho de novas observações. Se os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, quem sabe como começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Quando se vê o carvalho sair da bolota, quem pode dizer se um laço misterioso não existe do pólipo ao elefante? Número 25. No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos colocar a teoria da geração espontânea permanente, senão como uma hipótese, mas como uma hipótese provável, e que talvez um dia tome lugar entre as verdades científicas reconhecidas. 1. Nota. Revista Espírita, julho de 1868, página 261, Desenvolvimento da Teoria da Geração Espontânea. Fim de nota. Escala dos seres orgânicos. 24. Entre o reino vegetal e o reino animal não há delimitação nitidamente traçada. Sobre os confins dos dois reinos estão os zoófitos, ou animais-plantas, cujo nome indica que se ligam a um e ao outro, são o traço de união. Como os animais, as plantas nascem, vivem, crescem, nutrem-se, respiram, se reproduzem e morrem. Como eles, para viverem, elas têm necessidade da luz, do calor, de água. Se disso estão privadas, definham e morrem. A absorção de um ar viciado e de substâncias deletérias envenena-as. Seu caráter distintivo e mais marcante é estarem ligadas ao solo e dele tirarem o seu alimento sem deslocamento. O zoófito tem a aparência exterior da planta. Como planta, prende-se ao solo. Como animal, a vida nele é mais acentuada. Aure o seu alimento no meio ambiente. Um degrau acima, o animal está livre para ir procurar o seu alimento. São, de início, as inumeráveis variedades de pólipos com corpos gelatinosos, sem órgãos bem distintos e que não diferem das plantas senão pela locomoção.
Depois vem, na ordem do desenvolvimento dos órgãos, da atividade vital e do instinto, os eumintos ou vermes intestinais, os moluscos, animais carnudos sem ossos, dos quais uns são nus, como as lesmas, os polvos, os outros são providos de conchas, como os caracóis, as ostras. Os crustáceos, cuja pele é revestida de uma crosta dura, como os caranguejos, as lagostas, os insetos nos quais a vida toma uma atividade prodigiosa e se manifesta o instinto laborioso, como a formiga, a abelha, a aranha. Alguns sofrem uma metamorfose, como a lagarta que se transforma em elegante borboleta. Vem em seguida a ordem dos vertebrados, animais com esqueleto ósseo, que compreende os peixes, os répteis, os pássaros e, enfim, os mamíferos cuja organização é a mais completa. 25. Se não se considera senão os dois pontos extremos da corrente, sem dúvida não há nenhuma analogia aparente, mas passando-se de um anel ao outro sem solução de continuidade, chega-se sem transição brusca da planta ao animal vertebrado. Compreende-se, então, que os animais de organização complexa possam não ser senão uma transformação ou, querendo-se, um desenvolvimento gradual de início insensível da espécie imediatamente inferior e, assim, pouco a pouco, até o ser primitivo elementar. Entre a bolota e o carvalho a diferença é grande e, todavia, seguindo-se passo a passo o desenvolvimento da bolota, chega-se ao carvalho e não se espanta mais que ele proceda de uma tão pequena semente. Se, pois, a bolota encerra os elementos latentes próprios à formação de uma árvore, por que não seria o mesmo do ácaro ao elefante? Número 23. Segundo isso, compreende-se que não haja geração espontânea senão para os seres orgânicos elementares. As espécies superiores seriam o produto das transformações sucessivas desses mesmos seres. À medida que as condições climáticas lhes foram propícias, adquirindo cada espécie a faculdade de se reproduzir, os cruzamentos levaram a inumeráveis variedades, e depois, uma espécie a espécie instalada nas condições de vitalidade durável, quem diz que os germes primitivos, de onde elas saíram, não desapareceram como inúteis para o futuro? Quem diz que o nosso ácaro atual seja o mesmo que de transformação em transformação produziu o elefante? Assim, se explicaria por que não há geração espontânea entre os animais de organização complexa. Esta teoria, sem ser admitida de modo definitivo, é que tende, evidentemente, a predominar hoje na ciência. É aceita pelos observadores sérios como a mais racional. O homem corporal. 26. Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais não difere senão por nuances na forma exterior. De resto, a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e em sua morte seu corpo se decompõe como de tudo o que vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente daqueles que se encontram no corpo dos animais. Como estes, em morrendo, retorna à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, que estavam combinados para formá-lo, e vão, por novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam as suas funções orgânicas sobre certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele mesmo. 27.
Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bímanos. Imediatamente abaixo dele vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, dos quais uns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certos comportamentos do homem, a tal ponto que há muito tempo são designados sob o nome de homens da floresta. Como ele, caminham eretos, servem-se de bastões, constroem suas cabanas e levam os alimentos à boca com a mão, sinais característicos. 28. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, reconhece-se que desde o líquen até a árvore e depois do zoófito até o homem, há uma corrente se elevando gradualmente sem solução de continuidade, e da qual todos os anéis têm um ponto de contato com um anel precedente. Seguindo-se passo a passo a série dos seres, dir-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior. Uma vez que o corpo do homem está em condições idênticas à dos outros corpos, química e constitucionalmente que ele nasce, vive e morre do mesmo modo, deve ter sido formado nas mesmas condições. 29. Quanto isso possa custar ao seu orgulho, o homem deve se resignar a não ver em seu corpo material senão o último anel da animalidade sobre a terra. O inexorável argumento dos fatos aí está, contra o qual protestaria em vão. Mas quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais o princípio espiritual cresce em importância. Se o primeiro o coloca ao nível do animal, o segundo o eleva a uma altura incomensurável. Vemos o círculo em que se detém um animal, não vemos o limite aonde pode chegar o espírito do homem. 30. O materialismo pode ver aí que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e seu positivismo, vai adiante e os provoca porque está certo de que o princípio espiritual, que tem a sua existência própria, não lhe pode sofrer nenhum dano. O espiritismo caminha junto com o materialismo sobre o terreno da matéria. Admite tudo o que este admite, mas ali onde este se detém, o espiritismo vai além. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto. Chegados a uma certa distância, um diz: "Não posso ir mais longe." O outro continua sua rota e descobre um mundo novo. Por que, pois, o primeiro diz que o segundo é louco? Porque aquele, entrevendo os novos horizontes, quer ultrapassar os limites onde convém ao outro deter-se? Cristóvão Colombo não foi também tratado de louco porque acreditava no mundo além do oceano? Quanto a história não conta desses loucos sublimes que fizeram a humanidade avançar, aos quais se traçam coroas depois de se lhes ter atirado lama? Pois bem, o espiritismo, esta loucura do século XIX, segundo aqueles que querem permanecer na margem terrestre, nos descobre todo um mundo bem de outro modo importante para o homem do que a América, porque todos os homens não vão à América, ao passo que todos, sem exceção, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Chegados ao ponto em que estamos da Gênese, o materialismo se detém, ao passo que o espiritismo prossegue as suas pesquisas no domínio da Gênese espiritual.